Era uma manhã silenciosa, como tantas outras, no pequeno vilarejo de Cássia. Uma senhora de cabelos brancos caminhava em direção à capela de Santa Rita, com uma rosa nas mãos e lágrimas nos olhos. Ela se ajoelhou, acendeu uma vela e sussurrou: Santa Rita, por que ainda não fui atendida? Essa cena é mais comum do que se imagina. Todos os dias, milhares de pessoas ao redor do mundo pedem a intercessão de Santa Rita de Cássia. Em igrejas, capelas, novenas online, grupos de oração. E, no entanto, muitos se perguntam em silêncio: se ela é a santa das causas impossíveis, por que meu milagre ainda não chegou? A resposta pode parecer dura, mas é libertadora, porque talvez você esteja pedindo da maneira errada. Não por maldade, não por ignorância, mas porque muitas vezes carregamos equívocos profundos sobre como funciona a intercessão dos santos. A fé católica nunca ensinou que os santos são varinhas mágicas, nem que suas orações substituem a vontade de Deus. Santa Rita, acima de tudo, nos ensina que o milagre começa dentro da alma e só depois se manifesta no mundo. Neste vídeo, vamos revelar 3 erros espirituais que muitas pessoas cometem ao pedir a intercessão de Santa Rita. E o mais importante, como corrigir cada um deles, à luz do Evangelho, da doutrina da Igreja e da própria vida da santa. Você vai descobrir que o que impede sua graça não é a dificuldade do seu pedido, mas a postura do seu coração. Segundo pesquisas recentes, mais de 70% dos católicos brasileiros declaram acreditar na intercessão dos santos. No entanto, cerca de 40% dizem não sentir que suas orações são ouvidas. Existe uma lacuna entre o que pedimos e o que recebemos. E talvez essa lacuna só possa ser preenchida com uma fé mais madura, mais profunda e mais parecida com a de Santa Rita. Prepare-se para um mergulho espiritual, não apenas para conseguir um milagre, mas para ser transformado por ele. Antes de tudo, olhe para dentro, porque talvez o milagre que você tanto espera esteja esperando por você também. Imagine uma situação real. Alguém desesperado por um emprego acende uma vela, coloca uma rosa vermelha aos pés da imagem de Santa Rita, recita 3 orações e espera um resultado quase imediato. Passam-se 2 dias. Nada acontece. Essa pessoa então murmura: não adiantou. Santa Rita não me ouviu. Esse é o primeiro e mais comum dos erros: reduzir a intercessão de uma santa ao papel de uma ferramenta mágica. Em tempos de redes sociais e soluções instantâneas, acabamos projetando essa pressa no campo espiritual. Queremos que Deus, ou os santos, se encaixem na nossa agenda. Mas a intercessão não é um botão que se aperta, nem uma fórmula de resultados garantidos. E Santa Rita jamais viveu sua fé assim. Para entender isso, precisamos voltar ao século XIV, na pequena cidade de Rocaporena, onde Rita nasceu em 1381. Desde criança, ela demonstrava um desejo profundo de servir a Deus, mas, contrariando sua vontade, foi dada em casamento aos 12 anos. Durante 18 anos, ela viveu com um homem violento, rezando diariamente por sua conversão. E mesmo após a morte dele, enfrentou a dor de perder seus 2 filhos. Ela poderia ter se revoltado, mas não. Ela continuou rezando, esperando, e só depois, de muitas lágrimas, feridas e fé perseverante, conseguiu entrar no convento agostiniano, algo que lhe foi negado por muito tempo. Santa Rita esperou quase 40 anos para ver seu chamado espiritual se cumprir. Isso nos ensina algo poderoso: o tempo de Deus não se curva à nossa ansiedade. Muitos fiéis hoje cometem esse equívoco porque não diferenciam devoção de superstição. Acendem velas esperando resultados imediatos, recitam orações como se fossem encantamentos e esquecem que o verdadeiro milagre começa com a disposição interior. A Igreja sempre alertou para isso. O Catecismo da Igreja Católica, no 2011, ensina que superstição é o desvio do sentimento religioso, e isso inclui quando usamos práticas legítimas, como a oração aos santos, de forma distorcida, como se fossem garantias automáticas de sucesso.
Santa Rita não prometeu milagres imediatos. Ela nos convida a confiar no tempo de Deus, a ter paciência, a cultivar a fé mesmo quando não há sinais. O verdadeiro milagre nem sempre é o que a gente quer. Às vezes, é aquilo que Deus quer fazer em nós, mas ainda não estamos prontos para receber. Então, antes de pedir, pergunte-se se você está preparado para esperar como Santa Rita esperou. Quantas vezes, ao nos ajoelharmos diante da imagem de Santa Rita, pedimos algo com todas as nossas forças, mas não nos perguntamos: isso é mesmo o que Deus quer para mim? Esse é um dos maiores desafios da vida espiritual. Entender que nem tudo o que queremos está alinhado com o plano divino. Muitas vezes, rezamos com insistência, até com devoção, mas o coração está voltado apenas para a nossa vontade. Não perguntamos, não ouvimos, só queremos ser atendidos. No entanto, quando olhamos para a vida dos santos, especialmente a de Santa Rita, percebemos que o verdadeiro milagre acontece quando a vontade humana se curva à vontade divina. Vamos voltar no tempo. Santa Rita, após perder seu marido em circunstâncias violentas, descobriu que seus 2 filhos planejavam vingar a morte do pai. O desejo dela como mãe era proteger os filhos, mas também temia que eles cometessem um pecado grave. Rita orou com intensidade, mas, ao contrário do que qualquer mãe pediria, ela suplicou que Deus os levasse antes que derramassem sangue inocente, e ambos morreram de causas naturais pouco tempo depois. É uma dor que ultrapassa o entendimento humano, mas revela algo profundo. Rita não pediu o que desejava. Ela pediu o que era justo aos olhos de Deus. Aqui está a chave do segundo erro. Queremos milagres que atendam nossas expectativas, mas nem sempre são os milagres que nos aproximam da eternidade. Às vezes, o que mais desejamos pode nos afastar da salvação. Na oração do Pai Nosso, aprendemos desde cedo: seja feita a vossa vontade. Mas na prática, essa frase se tornou automática e por vezes até ignorada. Não, é errado pedir. Pelo contrário, Deus quer que apresentemos nossos desejos, mas também quer que tenhamos humildade suficiente para aceitar um não, ou um ainda não, quando for necessário. Santa Rita nos ensina isso com o próprio exemplo. Sua vida inteira foi marcada por renúncia, do casamento à maternidade, da clausura à chaga na testa. Nada foi exatamente como ela planejou, mas tudo se cumpriu conforme a vontade de Deus. E é isso que a fez santa. Pedir algo com fé não é exigir, é entregar, é dizer: Senhor, eu quero isso, mas se não for o melhor para mim, faça do teu jeito. E você, está mesmo pronto para aceitar o que Deus decidir? Ou só quer ouvir o sim? Você já fez uma oração olhando para uma vela, mas com a cabeça em outro lugar? Já recitou palavras decoradas, sem sentir o que dizia? Isso acontece com mais frequência do que imaginamos e pode estar impedindo que o milagre que você tanto espera aconteça. Este é o terceiro e último erro: orar de maneira mecânica, sem presença, sem fé viva. Muitos fiéis caem na armadilha de repetir novenas, acender velas e fazer promessas, mas com o coração distante. A oração, que deveria ser um encontro íntimo com Deus e com os santos, se transforma em um simples ritual, quase automático. Mas fé não é rotina. Fé é confiança viva, é abandonar-se com sinceridade. Santa Rita sabia disso. Durante sua vida no convento, ela passava horas diante do crucifixo. Não era o tempo que impressionava, era a entrega total da alma. Ela rezava com lágrimas, com o corpo ferido, com o coração inteiro. Quando recebeu o espinho na testa, aceitou aquela dor como união com o sofrimento de Cristo. Isso não é superstição, é fé encarnada. E aqui está uma grande verdade. Não adianta multiplicar orações se o coração não se envolve. O próprio Jesus alertou: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15:8. Rezar sem fé é como enviar uma carta sem remetente.
As palavras podem até ser bonitas, mas não têm direção. De acordo com dados de uma pesquisa feita pela Fundação Perseu Abramo, 2022, cerca de 35% dos católicos admitem que rezam por costume e não por convicção. Isso revela um desafio profundo. Como reacender o fervor da fé? A resposta não está na quantidade, mas na qualidade da oração. É melhor um Pai Nosso rezado com alma do que 10 terços repetidos sem atenção. Então, como mudar isso? Antes de iniciar qualquer oração, respire. Silencie por alguns segundos. Fale com Santa Rita como quem conversa com uma amiga próxima. Conte sua dor, seu medo, suas esperanças. Não tenha pressa. A fé não exige pressa. Ela exige presença. Lembre-se, Rita não foi santa por repetir fórmulas. Ela foi santa porque amava com profundidade, mesmo nas dores mais amargas. Sua fé era viva, ardente, confiante. Reze como ela, com todo o seu ser, porque é a oração que toca o céu. Começa no fundo do coração. Você já percebeu que, ao visitar um lugar sagrado, a primeira reação natural é o silêncio? Como se algo dentro de nós compreendesse que, antes de falar, é preciso escutar. É nesse ponto que muitos tropeçam sem perceber. Tentam alcançar um milagre sem preparar o coração. Pedir a intercessão de Santa Rita de Cássia é um gesto nobre. Mas antes de apresentar nossas súplicas, precisamos nos perguntar: o que estou entregando antes de pedir algo? Em outras palavras, que tipo de solo estou oferecendo para que a graça floresça? A tradição da Igreja nos ensina que a oração é mais eficaz quando parte de um coração disposto, purificado, aberto à vontade divina. Santa Rita compreendia isso profundamente. Antes de cada grande decisão em sua vida, aceitar o casamento, perdoar o assassino de seu marido ou entrar para o convento, ela se recolhia. E não era apenas para pensar, era para se alinhar com Deus. Essa disposição interior é como preparar a terra antes de plantar. Ninguém joga uma semente sobre pedras e espera uma colheita abundante. No mundo espiritual, é a mesma coisa. A intercessão dos santos age com mais força quando existe conversão interior. Não perfeição, mas sinceridade. É por isso que a confissão, o exame de consciência, a leitura das Escrituras e o silêncio têm tanto valor. Eles aromam a alma, tornam-na fértil. E Santa Rita, que tanto sofreu em silêncio, usava justamente esse sofrimento como adubo de fé. Ela não reclamava, ela oferecia. E é esse gesto que falta em muitas orações hoje. Oferecer algo antes de pedir tudo. Você pode estar fazendo novenas, acendendo velas, recitando orações poderosas. Mas se sua alma estiver agitada, endurecida ou distante, talvez a graça esteja batendo na porta, mas não encontre abertura. A preparação interior envolve 3 atitudes simples e profundas: recolhimento, desacelerar, desligar ruídos externos, criar um espaço sagrado dentro de si. Entrega, colocar diante de Deus suas intenções, mas sem apego ao resultado. Confiança, acreditar que Ele age até quando não se vê nada. Santa Rita nos ensina que a intercessão começa antes da súplica. Começa no silêncio que antecede as palavras, no desejo de ser moldado antes de ser atendido. Então, antes de sua próxima oração, pare por um instante. Respire e diga com o coração sincero: Senhor, prepara-me para acolher a graça que peço. Se você chegou até aqui, é porque busca algo mais do que respostas prontas. Você busca transformação. E agora sabe, pedir a intercessão de Santa Rita de Cássia exige mais do que repetir orações ou acender velas. Exige verdade, exige entrega, exige fé. Você aprendeu que não adianta rezar por rotina, sem colocar o coração.
descobriu que pedir só o que se quer, sem perguntar o que Deus quer, pode ser o motivo de tantos silêncios do céu. Viu que reclamar da demora não adianta, se você não está disposto a esperar como Santa Rita esperou, e entendeu que, antes de qualquer súplica, é preciso preparar a alma como quem prepara a terra antes da colheita. Agora é com você. Você pode continuar repetindo os mesmos erros, ou pode dar um passo novo na fé, mais consciente, mais madura, mais real. Santa Rita enfrentou desprezo, viu tragédias familiares, foi rejeitada por comunidades religiosas e passou por noites de dor que só Deus acompanhou. Mesmo assim, nunca deixou de confiar. Ela não apenas pedia, ela se oferecia, ela se moldava à vontade divina e, por isso, colheu graças extraordinárias. Se você quer que sua oração tenha força, faça dela um compromisso e não apenas um pedido. Pare de colocar prazos em Deus. Em vez de querer que o céu se mova, permita que seu coração se transforme. E quando pedir a intercessão de Santa Rita novamente, faça com outra postura, firmeza na fé, humildade nas palavras e disposição para aceitar o que for melhor para a sua alma. O impossível começa a se tornar possível quando você se torna disponível. Agora queremos te ouvir. Você já cometeu algum desses erros que mostramos aqui? Qual deles mais te chamou a atenção? Compartilhe nos comentários sua experiência. Pode ajudar outras pessoas também. E se esse vídeo falou com você, clique no botão de curtir. Isso nos ajuda a alcançar mais devotos como você. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque toda semana temos reflexões, orações e mensagens de fé com Santa Rita. E compartilhe com alguém que esteja precisando entender por que o milagre ainda não chegou. Talvez o que ela precisa não é de mais oração, mas de mais direção. Até o próximo vídeo. E que Santa Rita interceda por tudo aquilo que o seu coração ainda não conseguiu colocar em palavras.